Fala pessoal, boa noite galera que nos acompanha ao vivo, como é que vocês estão? Vamos entrando aí para mais uma live, um tema que está sendo muito debatido ao longo dessa semana. Várias pessoas mandaram direct perguntando minha opinião, então vamos lá, vamos tratar disso aqui em live. O tema da nossa live de hoje é a PEC da segurança pública. Eu vou trazer minha opinião, eu fiz uma análise dessa PEC que foi apresentada ao Congresso Nacional pelo excelentíssimo senhor ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, e eu vou externar o que eu penso sobre ela, o que eu vi, o que eu li na PEC e qual a minha percepção sobre ela. Eu já vou antecipar aqui que eu não sou o senhor da verdade, eu sempre recomendo aos meus alunos que, se possível, escutem pessoas com opiniões as mais diversas para que você possa formar a sua, tá certo? Eu sei que tem algumas pessoas que entendem de forma diversa do que eu entendo e eu respeito e já antecipo vênias, mas eu vou trazer a forma que eu enxergo e a análise jurídica que eu faço em relação a essa PEC. Só para que a gente não tenha quebra de raciocínio, eu vou tirar os comentários e após a minha explicação, no final eu abro os comentários aí para que vocês façam as perguntas que julgarem pertinentes e se eu puder esclarecer as eventuais dúvidas. Então deixa eu tirar aqui os comentários e peço a vocês que, se possível, durante a transmissão, vão sentando o dedozinho aí no like para eu ver que vocês estão acompanhando, para eu ver que está tudo certo. Pessoal, é o seguinte. Não é mistério para ninguém, não é novidade para ninguém que o nosso país ele está vivendo um caos na segurança pública. Isso é um fato. Em alguns locais mais, em outros locais menos, mas ninguém pode estar satisfeito com a segurança pública que nós temos em nosso país. Nós temos algumas áreas extremamente conflagradas, onde você tem disputa, inclusive, de territórios, disputa territorial, confronto armado, no sentido de guerra assimétrica, que é um conceito que nós temos hoje, que é o caso do Rio de Janeiro, que é o caso do Ceará, que é o caso da Bahia. Se você for para muitas áreas do Brasil, como Jequié na Bahia, Feira de Santana, parte do interior do Ceará, parte da região metropolitana de Fortaleza, Salvador, região metropolitana do Rio de Janeiro, algumas áreas aqui do interior do Nordeste, algumas áreas do norte do país, você simplesmente vai estar andando por áreas onde o poder público não tem mais nenhum tipo de tutela, o poder público não tem mais nenhum tipo de domínio, e essas áreas estão literalmente dominadas territorialmente por grupos criminosos. Estima-se que hoje nós tenhamos no Brasil 88 grandes facções criminosas atuando em todo o território brasileiro. Eu não falei 8, eu falei 88 grandes facções criminosas. Nós temos aquelas que são mais conhecidas, como o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, PCC em São Paulo, PCC Puro, Família do Norte, Amigo dos Amigos, mas tirando essas que são mais conhecidas, existem muitas outras. Todas essas 88 com atuação nacional, fora aquelas que têm atuação meramente regional ou atuação local. Você vai aqui para Alagoas, você vai para Maceió, existem facções criminosas que atuam só na região metropolitana do Maceió. Você vai para Manaus, existem facções que só atuam na região metropolitana de Manaus. Eu estou pegando só as de âmbito nacional. Então, é notório que nós temos um problema de segurança pública e, objetivando, segundo as palavras do próprio ministro Ricardo Lewandowski, objetivando ajudar a resolver esse problema, o governo federal apresentou ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, proposta de emenda constitucional, cujo objetivo é mudar a Constituição em diversos pontos que tratam da segurança pública. O que é que eu entendo, qual é a percepção que eu tenho sobre a PEC? De uma forma geral, a PEC é muito ruim. E é muito ruim não em relação ao texto, mas em relação à segurança pública e aos profissionais de segurança pública. Giovana, ela é 100% ruim? Não, nada é 100% bom e nada é 100% ruim. Existem algumas coisas que merecem destaque nela de forma positiva? Existem.
Talvez a maior delas seja a efetiva definição da natureza jurídica das guardas municipais. Até hoje você tem um debate gigantesco na jurisprudência se guarda municipal pode ou não pode fazer trabalho de polícia, se é ou se não é autoridade policial. E essa PEC objetiva, entre outras coisas, colocar as guardas municipais, que passariam a ser chamadas de polícias municipais, no rol do caput do artigo 144 da Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu artigo 144 caput, lista quais são as forças policiais em sentido estrito. PF, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Penal. Os guardas municipais seriam, por esta PEC, introduzidos no caput do artigo 144 e ganhariam o status de polícia em sentido estrito, sendo convertidas em polícias municipais. Eu já me manifestei publicamente algumas vezes que eu sou contra guarda municipal fazer trabalho de polícia. Eu entendo que a natureza jurídica da guarda municipal é de guarda patrimonial e sou contra esta conversão em força policial por uma série de razões que eu posso tratar disso numa live específica que é muito longa. Mas, entre os guardas municipais viverem nesse limbo, eles têm limitações que são inerentes às forças policiais, mas eles não são reconhecidos como forças policiais em sentido estrito, o que efetivamente é injusto para eles. É melhor que a situação jurídica deles seja resolvida e, para ser resolvida, eles sejam acrescidos como polícia em sentido estrito. Então isso é um ponto bom da PEC. Pelo menos dá uma solução jurídica para a questão das guardas municipais. Não é a solução que eu gostaria, mas é uma solução. O fato de eu não gostar ou de eu achar que esse não é o caminho não invalida que é uma solução que sim vai beneficiar os guardas municipais. Então isso é uma coisa boa nessa PEC. Uma outra coisa boa é a ampliação da atuação da Polícia Rodoviária Federal. Em que pese a Constituição de 88 ter falado na PRF e na PFF, Papa Fox Fox, que seria a Polícia Ferroviária Federal, essa Polícia Ferroviária Federal nunca chegou a ter uma existência consistente como nós temos da PRF, até porque a PRF é muito anterior à Constituição de 88. E essa PEC propõe uma alteração na própria estrutura da Polícia Rodoviária Federal. Ela se tornaria Polícia Viária Federal, ao invés de rodoviária, ela se tornará a Polícia Viária Federal, terá ampliação dos seus quadros e, consequentemente, ampliação da sua área de atuação. Ela passará a atuar na fiscalização terrestre, rodoviária, fluvial e ferroviária. Todas as áreas de deslocamento ferroviários, fluviais, rios e terrestres passariam a estar sob tutela de fiscalização e trabalho policial da polícia, que hoje é Polícia Rodoviária Federal, passaria a ser Polícia Viária Federal. Eu acho isso também uma coisa boa. Eu acho que a gente precisa sim ampliar o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, como nós não temos um policiamento ferroviário específico, nem um policiamento fluvial específico. Tem muitas áreas do Brasil onde o transporte fluvial, o transporte por rios, às vezes é a única forma de locomoção, salvo via aérea. Você vai para a região norte do Brasil, para o Pará, para o Amazonas, para a parte do Maranhão, você vai ter áreas onde você só chega através de transporte fluvial. E aí algumas áreas são fiscalizadas pela Polícia Civil, outras pela Polícia Federal, outras pelo Exército. Eu acho sim que é um grande avanço de estabelecer que toda a fiscalização fluvial, de transporte fluvial, ferroviário e rodoviário, ficaria a cargo do que hoje é chamado de PRF e passaria a ser chamado de Polícia Viária Federal. Isso ampliaria os quadros, teria que fazer mais concurso, mas não só por isso, ampliaria as atribuições e consolidaria o trabalho do que hoje é a PRF. Então isso é uma coisa boa. Também a ampliação da atuação da Polícia Federal. A Polícia Federal passaria a ter uma ampliação da sua área de atuação para abranger a repressão a crimes interestaduais e transnacionais. Ela já faz isso na prática,
mas passaria a constar na Constituição. Agora, sobre essa ampliação da atuação da Polícia Federal, uma coisa eu sou contra, uma coisa eu acho equivocada, que ela também passaria a atuar diretamente em relação a organizações criminosas que exercem domínio territorial. Em tese, seria a Polícia Federal que teria que organizar o combate contra o Comando Vermelho nas favelas do Rio de Janeiro. Não me parece que o preparo técnico, e eu não estou desmerecendo a PF, tá bom? A PF tem um adestramento, um treinamento para a atividade policial a qual ela se destina, e a PF tem excelentes quadros. Na Polícia Federal, por exemplo, nós temos o COT, Charlie Oscar Tango, da Polícia Federal, que é um destacamento de elite reconhecido internacionalmente. Os atiradores de elite da Polícia Federal estão entre os melhores do mundo. Só que a Polícia Federal não é uma tropa de combate urbano, de guerra assimétrica. Talvez hoje no Brasil o BOP do Rio de Janeiro seja o melhor destacamento de combate de guerra urbana, que é o que acontece nas comunidades do Rio de Janeiro. Então, a preocupação é só se a Polícia Federal teria escopo de treinamento e de pessoas para fazer para abraçar, vamos dizer assim, toda a ampliação do seu trabalho, da sua atribuição que a PEC propõe. Mas, que é um ponto positivo sim essa ampliação do trabalho da PF, eu julgo que é sim um ponto positivo. Mas os pontos positivos, eles não suplantam o que tem de negativo nessa PEC. Tem muito mais coisa negativa do que positiva. E aí eu já gostaria de dizer que, ao meu sentir, a PEC ela comete um grande erro e que vai prejudicar demais a questão da segurança pública no Brasil. A PEC ela não ataca o problema central da segurança pública brasileira. Ela, na sua, diria, 80%, 90%, na sua imensa maioria, ela não tem nenhum elemento aonde ela possa efetivamente atacar a causa central da violência. Qual é hoje o maior problema de segurança pública do Brasil? É a perda do poder do Estado para grandes grupos criminosos. Você tem áreas do Brasil, por exemplo, onde o Estado não bota mais o pé. Você tem estados brasileiros onde 60% da distribuição de combustível está na mão de uma organização criminosa. Você tem comunidades no Brasil onde, do mototáxi ao gás, ao serviço de internet, à água mineral, o morador só consegue comprar na mão de organização criminosa. Você está tendo, por exemplo, no estado do Ceará, organizações criminosas que estão simplesmente tirando muitas empresas provedoras de internet do mercado e substituindo pelo CVNet, que é da organização criminosa. A PEC não traz elementos para atacar esse problema. O que a PEC tenta fazer é interferir na capacidade organizacional que os estados têm no combate e na atuação de segurança pública. Constitucionalmente, segurança pública é a obrigação dos estados de regra. O cidadão comum, quando ele pensa em segurança pública, ele pensa em polícia militar, que é policiamento ostensivo, e polícia civil. A atuação da Polícia Federal não faz parte do cotidiano das pessoas comuns. Em termos de segurança, para as pessoas comuns, para mim e para vocês, segurança é feita pelo Estado. Estado no sentido de ente federativo. O que o governo federal pretende com essa PEC é intervir na capacidade gerencial dos estados e centralizar o que os estados podem ou não fazer. Basicamente, todo o trabalho de policiamento continua sendo feito pelos estados, todo o emprego de mão de obra, todo o emprego de viaturas, todo o emprego de armamento, todos os riscos são assumidos pelo Estado e apenas as diretrizes do que aquele Estado pode ou não fazer passam a ser definidas pelo governo federal. Ao invés das verbas irem para os estados e os estados empregarem essas verbas como eles acham mais necessário / conveniente para aquela situação, as verbas ficariam concentradas no SUSP, no Sistema Único de Segurança Pública, sob o controle do governo federal, e o governo federal iria delimitar o que para ele é relevante em termos de política de segurança pública
e os estados que não se adequassem a essa política simplesmente não receberiam as verbas. O governo federal ele quer, com essa PEC, ter o controle sobre as diretrizes de segurança pública sem oferecer contrapartida aos estados. Você não vai ter tropas federais atuando nos estados. Você não vai ter demanda de verba federal para pagar o policial. Eu vi muita gente dizendo, mas se você concentrar no governo federal a atuação da segurança pública, os policiais militares dos estados vão ganhar equivalente ao teto da União. Não, não vão. O salário do policial militar não vai mudar. O trabalho do policial civil não vai mudar. O material bélico, que muitas vezes é deficiente, colete vencido, viatura que sequer tem um vidro dianteiro balístico, armamento precário. Muitas vezes o policial para operar com a pistola boa, ele mesmo compra a pistola. Muitas vezes o policial para ter um adestramento adequado de tiro, ele compra a munição e vai para um estande de tiro. Isso não vai mudar. O que o governo... E outra, se o trabalho da segurança pública não funcionar no estado, a responsabilidade é do governador. A União só teria o bônus, ela não teria o ônus. A União iria centralizar e iria dizer o que é que ela quer que naquele estado a segurança pública faça. Então, por exemplo, se o governo federal decidir que não vale a pena o combate ao tráfico de drogas, o governo federal decidir que não é interessante, eu não estou dizendo que ele vá fazer isso, eu estou criando uma hipótese, uma ideia, uma hipótese. Hipoteticamente, se o governo federal decidir que não é importante o combate ao narcotráfico, que é muito melhor a política de segurança pública ser direcionada para a segurança viária, para a retirada de armamento dos CACs, por exemplo, para a segurança para evitar crimes ambientais, os estados vão ser obrigados a desviar suas forças policiais que estão combatendo o tráfico de drogas e direcionar para a fiscalização do trânsito. Os estados serão obrigados a tirar aquele pessoal que está combatendo o narcotráfico e botar para tomar conta do meio ambiente, evitar crimes ambientais. Aquelas pessoas que estão combatendo facção criminosa e botar para fiscalizar a CAC. É uma hipótese. O que a União ganharia com a PEC é a capacidade de interferir diretamente nas políticas de segurança pública dos estados, sem que, com isso, os estados tivessem um ganho real em termos de material, de pessoal ou de verba para a segurança pública. Pelo contrário, se o estado não se adequa ao que o governo federal quer, o estado para de receber verba. E para a polícia militar seria pior ainda. Por quê? Porque as promoções dentro da polícia militar estão sempre vinculadas a se atingir as metas das promoções por merecimento, porque tem as promoções por tempo. Elas estariam vinculadas a atingir as metas que a segurança pública daquele estado quer. Agora as metas passariam a ser do governo federal. E mais, o governo federal passaria a ter ingerência sobre, por exemplo, a promoção de tenentes-coronéis para coronéis, capitães para majores, major para tenente-coronel. Com essa gerência total, o governo federal poderia inclusive intervir e influenciar o governador a escolher este ou aquele comandante da polícia militar, este ou aquele delegado-geral. O que o governo federal quer com essa PEC, na verdade, é retirar a autonomia policial dos estados e concentrar tudo na mão da União. Desculpe o que eu vou lhe dizer. O que eu vou lhe dizer aqui é uma mera análise histórica. Algo muito parecido com isso aconteceu na Venezuela. Certo? Após a morte de Hugo Chávez e a chegada ao poder de Nicolás Maduro. É tanto que as polícias estaduais na Venezuela acabaram sendo substituídas pela chamada Guarda Bolivariana, que é diretamente ligada à figura do presidente. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer no Brasil. Eu acredito sinceramente que todos que estão no governo, eles tenham boa fé e bom senso e eles queiram efetivamente combater a marginalidade. Mas pode ser que dê errado. Essa preocupação, essa tentativa de querer ter um controle total, inclusive pode influenciar em políticas de segurança pública que estão dando certo. Você pega, por exemplo, estados como São Paulo que estão reduzindo a marginalidade. Estão diminuindo inclusive a atuação de grupos criminosos que estão migrando para outros estados da federação. Santa Catarina está acontecendo também, Pernambuco está conseguindo fazer isso, está conseguindo atuar, para não dizer que eu estou citando estados de um lado ou de outro. Mas, se essa PEC for aprovada como está, esses estados vão perder a autonomia.
Quem vai ditar as regras, quem vai ditar os caminhos da segurança pública será a União. Tirando a autonomia dos estados sem dar contrapartida. E tem uma coisa pior. Segurança pública ela está muito ligada à realidade local. Um plano de segurança pública para o país todo ele não funciona. A realidade da segurança pública da região metropolitana do Recife é diferente do sertão pernambucano. Eu estou falando de um estado só. Aqui na região metropolitana a gente precisa ter a atuação da CIP Motos, da Polícia Militar, da Rádio Patrulha, porque é um tipo de marginalidade. Já no interior eu preciso muito mais do BEP, que é o batalhão de Caatinga, um dos mais experientes batalhões de combate de Caatinga do Brasil, porque é outro tipo de marginalidade. Se eu for para a zona da mata, eu preciso muito mais de batalhão de área. Eu estou falando de um estado. Como é que eu vou ter uma política nacional de segurança pública que sirva a todos os estados? Eu não posso querer, por exemplo, que a segurança pública do Rio de Janeiro seja feita da mesma forma de São Paulo, porque são criminosos diferentes. Em São Paulo não há controle territorial por facção criminosa. O PCC ele não controla geograficamente áreas do estado de São Paulo que sejam relevantes. No Rio de Janeiro existe um controle territorial pelo Comando Vermelho e por outras facções criminosas. Então não tem como você ter uma política única. A política tem que ser estadualizada. Eu acho que dentro do estado você tem que ter políticas diferentes para áreas diferentes. Então me parece muito mais uma vocação de centralização de poder essa PEC, do que atacar efetivamente as questões de segurança pública. Mas tem uma situação ainda que eu preciso chamar a atenção de vocês. Vamos que dê certo. Vamos que a intenção seja a melhor possível. Ainda assim, não vai resolver o problema. Por que não vai resolver o problema? Porque a matriz do problema da segurança pública no Brasil hoje, ela para ser enfrentada, ela precisa ser enfrentada de duas formas. Em áreas onde o Estado não tem o domínio territorial, o Estado precisa recuperar o domínio territorial. E para recuperar esse domínio territorial é com combate urbano, é guerra assimétrica. Giovanni, mas uma área de periferia dominada pelo tráfico, ela não precisa de polícia, ela precisa de escola, de hospital, de ambulância. Concordo. Qualquer pessoa de bom senso vai dizer que melhor do que botar força policial na rua é botar escola para as crianças, botar transporte público de qualidade, praça por menino brincar. O problema é que o Estado ele só pode fazer isso se ele conseguir estar presente. E ele não consegue. O Estado não consegue botar os pés territorialmente em certas áreas. Primeiro você tem que expulsar daquela área a marginalidade e tem que retomar militarmente, por isso que eu insisto muito nesse conceito de guerra urbana, guerra assimétrica. É uma guerra. Você tem que recuperar o território, manter o controle estatal sobre o território para só então chegar serviço de saneamento, de limpeza, os serviços públicos de qualidade para aquela população. Mas como é que você vai botar uma praça numa área que é dominada pelo tráfico e o tráfico quer que ali seja boca de fumo? Como é que a praça vai funcionar? Como é que você vai botar uma escola numa comunidade se o ônibus escolar não consegue chegar lá porque existem barricadas na comunidade? Como é que o Estado vai querer se impor quando você tem, por exemplo, símbolos ostensivos de poder para a comunidade que fazem com que as crianças temam o Estado e endeusem o marginal? Você pega, por exemplo, o que aconteceu no Complexo de Israel. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, para mim, fez uma coisa muito inteligente. Ela foi lá e destruiu o castelo, que era quase um castelo, do líder que dominava aquela região do Complexo de Israel, no Rio de Janeiro. Por quê? Porque era como se fosse um símbolo medieval. As pessoas olhavam para aquilo ali e diziam, pô, esse cara é o senhor dessa terra. O traficante mandava construir pontes para a comunidade e mandava a nota fiscal para o governo do Rio de Janeiro. Literalmente aquela área geográfica precisava ser reocupada e o símbolo de poder do grupo precisa ser desfeito. E um símbolo não é desfeito da noite para o dia. Ele é desfeito com o passar do tempo. Da mesma forma que o Estado não perdeu o controle sobre essas áreas da noite para o dia, ele não vai conseguir recuperar esse controle da noite para o dia, nem dizer eu estou aqui e não vou sair. Até porque no caso do Rio de Janeiro, nós já tivemos aquela questão das UPPs, que começaram bem, mas o Estado não conseguiu manter sua presença. E acabou se desmoralizando. Então nessas áreas, e o Rio de Janeiro é a mais emblemática, mas a Bahia também, é porque se fala muito no Rio de Janeiro por uma questão política, e não se fala na Bahia. Mas a Bahia vive o mesmo caos de segurança pública do Rio de Janeiro. O interior do Ceará, entre outros, eles precisam de uma atuação
de guerra assimétrica, de ocupação do território. E isso não está sendo discutido, pelo contrário. Isso está sendo demovido, desmotivado a acontecer. Vide a DPF das favelas. E uma outra situação que precisa ser enfrentada é o sistema de justiça criminal brasileiro. Pessoal, não faz sentido, dentro de um sistema de justiça criminal, você ter, por exemplo, como aconteceu recentemente no Ceará, você ter 3 pessoas que mataram e decapitaram uma vítima, decapitaram, porque matar é uma coisa, mas matar e decapitar demonstra um nível de maldade fora do comum, que chegam na audiência de custódia e são liberados porque o judiciário entende que eles não demonstram periculosidade. Se um grupo que se junta para matar e decapitar a vítima não demonstra periculosidade, quem demonstra periculosidade? Não faz sentido, por exemplo, você ter pessoas processadas por tráfico de drogas que foram capturados com 600, 700, 800 quilos de cocaína, que estão presas, que tiveram N pedidos de soltura denegados, e aí chega num plantão do final de semana e o juiz plantonista concede a liberdade desse cara em um plantão do final de semana, sendo que no curso do processo o advogado manejou 3, 4, 5, 6 pedidos e eles não foram liberados. O que é que muda de um processo para um plantão do final de semana? Não faz sentido você ter pessoas capturadas por crimes violentos como roubo, e essa pessoa ser capturada, liberada na audiência de custódia, ser capturada, liberada na audiência de custódia e ter 6, 8, 10 passagens. Existem policiais militares do Brasil afora que eles andam em certas áreas da cidade e eles batem o olho e eles já sabem quem é o bandido da área. E eles não prendem mais porque não vale a pena. Todo o procedimento vai resultar. Então, esse sistema de justiça criminal, que é extremamente leniente com quem deveria combater e extremamente rigoroso com quem não coloca em risco a sociedade, infelizmente, ele também não vai ser mudado pela PEC. Então você vai concentrar um poder de decisão na mão da União, você vai tirar a autonomia dos estados. Se der certo, o governo federal vai dizer, tá vendo como eu sou bom? Se der errado, a bronca vai ficar na mão do governador, porque a população enxerga a polícia civil e militar no seu dia a dia. Não vai melhorar 1 centavo o salário do policial por causa disso. Os estados não vão poder ter um plano específico para a sua realidade. E os reais problemas, que é, em certas áreas, a necessidade de ocupação territorial e a mudança no sistema de justiça criminal, não vão ser atacados. Vão continuar do jeito que estão. Então eu não vejo com bons olhos. Eu acho que há muito mais prejuízo. Insisto, eu destaquei os pontos positivos. Acho que vai existir muito mais prejuízos do que ganhos para a segurança pública se essa PEC avançar. Giovanni, você acha que existem condições reais da PEC avançar? Veja, eu acredito que da forma que ela está, ela não avance, por uma questão política no Congresso Nacional. Mas se ela avançar ou não, hoje eu sou muito realista. Hoje não adianta o que o Congresso quiser decidir. A gente tem que ver o que o STF quer decidir. Veja a DPF das favelas. O STF agora está elaborando um plano de segurança para propor ao governo do Rio de Janeiro. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal hoje está elaborando plano de segurança que o Estado deve receber e adotar. Foi instituído no Supremo comissão de análise de questão de segurança pública para propor planos de ação. Em tese, constitucionalmente, o Supremo Tribunal Federal é uma corte constitucional. Ele não deveria, enquanto corte constitucional, estar entrando em questões de natureza administrativa que cabe a representantes eleitos. Mas ele está fazendo, e é a realidade hoje. Hoje existe uma hipertrofia do poder do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, eu sou muito realista. Na verdade, eu sou extremamente pragmático. Independentemente do que for aprovado ou não nessa PEC, decidido ou não pelo Congresso, o que vai valer realmente é o que o Supremo Tribunal Federal quiser que seja imputado aos estados. Veja a DPF das favelas. É o que vai valer. E me parece que a maior parte dos ministros do Supremo são favoráveis a essa ideia de concentração das decisões de segurança pública na mão do governo federal. O Ricardo Lewandowski, que é ex-ministro, excelentíssimo senhor Ricardo Lewandowski, que é ex-ministro do STF, ele substituiu Flávio Dino, excelentíssimo senhor ministro Flávio Dino. Flávio Dino deixou de ser ministro de Segurança Pública e foi para o lugar de Lewandowski como ministro do STF, e Lewandowski foi para o lugar dele. Então, assim, existe uma
tendência natural no STF a ser simpático às propostas da PEC da segurança pública. E no final vai valer o que o STF quiser. Veja que o Congresso decidiu sobre a questão das saidinhas e o STF disse que não era do jeito que o Congresso queria e várias outras coisas. Então, não acho que politicamente ela avance do jeito que ela está, mas no final, que ela avance ou não, eu acredito que a segurança pública tenda num futuro a ser pautado mais ou menos como está sendo proposto agora. Menos autonomia para os estados, menos capacidade de decisão dos estados e todo o peso das falhas da segurança pública nos estados, e tudo concentrado na mão do governo federal. Essa é a minha leitura, essa é a minha opinião, tá bom? De novo, vou abrir para os comentários, quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser comentar alguma coisa, inclusive eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. De novo, eu não sou o senhor da verdade, essa é a minha visão, essa é a minha percepção. Eu estudo direito penal e segurança pública há 25 anos, então, com base na percepção que eu tenho de segurança pública, eu enxergo com olhos negativos a PEC. Mas tem pessoas que acham que ela é positiva, tem pessoas que acham que ela vai melhorar a situação de segurança pública, e eu recomendo que vocês também escutem essas pessoas e formem a opinião de vocês. Nós somos juristas, nós somos pensadores do direito, e como pensadores do direito, cabe a nós formarmos nossa convicção sobre os institutos. A gente não vai replicar o que A ou o que B disse. A gente escuta todo mundo, lê tudo que for possível e forma nossa própria opinião. Deixa eu perguntar aqui nos comentários quem é favorável à PEC ou quem acha que seria muito mais pelo meu lado aqui, quem é mais favorável às minhas ideias ou quem pensa em sentido contrário. Diga aí para mim nos comentários. O Elivan também compartilha do mesmo raciocínio, professor. Obrigado, Elivan. Tem alguém que pensa em sentido contrário, também se manifeste, eu faço questão de ler. Eu até vou fazer um pedido, uma gentileza a vocês. Esses temas que a gente trata aqui nessas lives, eles são temas considerados muito sensíveis pela plataforma, pelo Instagram. O Agnaldo está dizendo que só acha que vai funcionar quem nunca trabalhou na segurança pública. O Elivan daria carta branca ao governo federal. Sim, mas é isso que o governo federal quer. Ele quer carta branca para intervir nos estados. Aí é uma questão política, né? Nos estados em que o governo federal não fizer o seu governador, ele pode usar a segurança pública como uma moeda para enfraquecer a oposição dentro dos estados. Então, como eu estava dizendo, quando eu faço lives desses temas aqui, são temas extremamente sensíveis para a plataforma do Instagram. E sempre aparecem as pessoas que denunciam a live. Mesmo eu dizendo que eu não sou o senhor da verdade, mesmo eu recomendando que vocês escutem pessoas que pensam em sentido contrário, sempre aparece aqueles que não querem que a nossa opinião seja dada por ser contrária à opinião delas. E aí o que acaba acontecendo, o Instagram me pune. Então eu vou pedir uma gentileza a vocês. Quando eu terminar a live, se vocês puderem, depois que a live ficar postada no Instagram, se vocês puderem comentar na live, deixar o like e comentar, todas as vezes que entrar um pedido de punição, e vão chegar vários, que sempre acontece isso, o Instagram ele avalia pela quantidade de likes e comentários. Se ele vê que tem like, que tem comentário, que o pessoal está interagindo com a live, mesmo tendo pedido de punição, ele não bloqueia a conta. Se você não comenta lá, se fica só a denúncia, eu acabo tendo a conta bloqueada. Tem uma solicitação de ajuda que eu lhe faço, tá bom? Terminando essa live, quando ela ficar postada, se você puder comentar, você me ajuda muito. O Fernando _ARCC. Sua leitura é perfeita em relação às glórias para a União. Deu certo, parabéns para nós. Deu errado, culpa do governador. É essa a leitura que eu faço também, Fernando. Abraço. O Barreto Cássio compartilha da mesma visão que eu compartilho. Um abraço, Barreto. JF Ferroli, está sempre acompanhando nossas lives. Um abraço, JF. Parabéns, mestre. Tocou em todos os pontos. Valeu. Obrigado, meu patrão. Deixa eu ver se teve mais. Agnaldo Dias, regionalismo tem que ser considerado para a efetivação de políticas públicas. Concordo, é o que eu digo. A segurança pública da capital, ela já não é feita da mesma forma de... A segurança pública de Recife não pode ser feita da mesma forma de Caruaru, que é a 120 km de Recife, que já é diferente de Custódia, onde o BEP está. Então, se você quer pasteurizar a segurança pública, calça que serve em todos, não serve em ninguém. Não vai funcionar, na minha opinião. Abraço, Aguinaldo. Joelma Souza, valeu.
Bart JR Brasil, grato pela live, abraço. Bom, galera, então é isso. De novo, quando a live ficar postada aqui, se você puder dar um like, puder comentar, compartilhar com as pessoas que são da segurança pública também, você me ajuda muito. Eu vou ler os comentários de vocês e vou tentar interagir nos comentários de vocês depois que ela ficar postada. Valeu, meu povo. Um cheiro para quem for de cheiro, um abraço para quem for de abraço.